Olá, o Plano Nacional de Educação está na Câmara dos Deputados. Enquanto isso, movimentos sociais lutam por mais investimento federal e pela criação de um Sistema Nacional de Educação. Confira nesta edição uma discussão sobre o tema. Diversos movimentos estão no meio da rua, lutando para que as demandas que foram apresentadas pela sociedade, a demanda que consiga fazer a inversão da educação brasileira para um novo projeto de desenvolvimento nacional, estejam contemplados no plano nacional, para que não seja o monstro ou o Frankenstein, que foi o plano anterior que se encerrou ainda no ano de 2010. O Plano Nacional de Educação foi enviado ao Congresso Nacional no final do ano passado. Ele traz diretrizes e metas para a educação no período de 2011 a 2020. A principal reivindicação da sociedade civil está relacionada com o investimento na educação. Estamos fazendo um esforço grande, articulando, realizando audiências públicas, um debate do PNE para valer, que é uma bandeira da CONTE, para que aquilo que for discutido pela sociedade na CONAI se transforme em realidade no projeto que for aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Espaços de comunicação entre o poder público e a sociedade civil ajudaram na construção do PNE. Este é o caso da Conferência Nacional de Educação, a CONAI. A construção de um Sistema Nacional Articulado de Educação foi o principal tema da última CONAI. O Sistema Nacional de Educação tem o papel de articular, normatizar, coordenar e regulamentar o ensino público e privado no país. O objetivo é garantir o acesso ao ensino de qualidade para todos. Um Sistema Nacional de Educação, ele não significa uma homogeneização de conteúdos e programas no Brasil. Quer dizer, em nome de um sistema nacional, o que se discute no Acre, tá certo, no Ceará ou no Rio Grande do Sul, vão ser a mesma coisa, né? Longe disso. Municípios, estados e governo federal, eles pouco se conversam em relação a prioridades de atuação, no sentido de você ir construindo o Sistema Nacional de Educação. Ele é um sistema que contribui para você ir criando políticas de Estado e não simplesmente políticas de governo. Não quer dizer que os municípios vão perder suas autonomias ou que os estados vão perder sua autonomia, mas eu diria que a linha, a diretriz principal, ela está garantida por um sistema nacional. Ele tem um ponto que é comum para a União, para os estados e para o município, e aquele que deixa a autonomia para tanto os estados como o município pensar como que vai aplicar esse sistema nacional. Nós temos esse sistema, ele vai apenas dar uma unidade da educação no Brasil e não ferindo a autonomia que os estados e municípios têm. A inclusão do ensino privado no Sistema Nacional de Educação ajudaria a conter os avanços da força de mercado. 75% das matrículas no ensino superior estão nas particulares. Aqui no Brasil existe um setor privado imenso que precisa ser olhado e precisa ser incorporado dentro do Sistema Nacional de Educação, como né? Porque nós entendemos que educação é um bem público. E como bem público, ele tem que ser uma estratégia pensada e definida pela sociedade brasileira. Portanto, não tem como se pensar a educação não considerando o setor privado incluído nesse processo de avaliação, né? De fiscalização, né? De autorização pelo Estado brasileiro. Tem a perspectiva do desenvolvimento que nós, trabalhadores, queremos de mudança de país, e tem a perspectiva que quer o lucro imediato. Então, a questão do PNE e a colocação do setor privado dentro do guarda-chuva do Sistema Nacional Articulado vem a quebrar um paradigma que o setor privado da educação pode tudo, a desnacionalização da educação superior, a privatização da educação pública com transferência de volumosos recursos públicos para a educação privada. Então, quais são os interesses? Qual é o nível de exigência que hoje o MEC tem em relação a estas escolas que praticamente o povo brasileiro financia, tá certo? E que realmente são escandalosamente desqualificadas, não é? Um sistema nacional de educação, ele poderia exigir o que hoje o privado acha que ele não precisa, porque eles são autônomos, não é?
poderia exigir este padrão de qualidade que nós estamos falando. As propostas da sociedade civil têm enfrentado dificuldades para entrar no Plano Nacional de Educação. Eu acho que o documento final da CONAI é mais rico do que o documento apresentado, né? E eu acho que ali também tem muitas coisas que o governo modificou, que não foram discutidas, algumas sequer foram mencionadas em qualquer discussão. Você reúne 3.000 pessoas com formações diferentes, com representações diferenciadas no Brasil, né? Todos os níveis e modalidades de ensino, e você tem lá uma reivindicação com contas muito bem feitas, né? Mostrando um pouco o seguinte: olha, querido governo federal, você tem que decidir. Ou bem, você está propondo que você vai pagar dignamente os professores, ou que você vai, por exemplo, dentre outras coisas, fazer 50% das escolas em tempo integral, tá certo? Bom, com esse dinheiro que está se destinando, isso não vai acontecer nunca. Não resta dúvidas que esse ano o Brasil tem que fazer escolhas para o seu futuro. E dentro dessas escolhas de desenvolvimento, de progresso social, de inclusão da cultura, do desenvolvimento da educação, não resta dúvidas que a questão do investimento e da aplicação de recursos para a educação é fundamental. Não só aplicar 10%, como também discutir a forma e a distribuição desses 10% do PIB necessários, urgentes e estratégicos para o futuro do nosso país.